Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui mais uma vez é o professor Leandro e nós vamos dar continuidade aos conteúdos da disciplina Educação Física. Moçada, que conteúdo vamos ver hoje? Preste atenção. Nós vamos ver o conteúdo de esportes radicais, esportes ao ar livre. Sendo mais específico, nós vamos olhar o conteúdo escalada. Aí eu pergunto para vocês, moçada, pelo nome escalada, você já consegue imaginar mais ou menos do que se trata o esporte. Concorda comigo? Escalada vem de que palavra? De escalar. Então, moçada, a escalada nada mais é do que você escalar algum objeto, uma parede, uma pedra, um muro, alguma coisa. Agora, claro, se ele é um esporte, ele tem as suas regras e tem seus equipamentos. Então nós estamos aqui nessa aula para mostrar para vocês essas regras, esses equipamentos e também o histórico do esporte. Beleza? Então vamos para o primeiro slide. Presta atenção comigo. Primeiro você tem que saber o que é a escalada, antes de qualquer coisa. Concorda comigo? Então escute o que eu vou ler para você. Presta atenção. A escalada é um esporte que utiliza as técnicas e movimentos do montanismo. Deu para fazer uma associação? Escalada e montanismo? Escalada você pode fazer em uma montanha. Por isso que ele tem uma certa associação com os movimentos do montanismo, que é um tipo de escalada. Ok? Pode ser praticada tanto individualmente quanto em grupo. E tem como objetivo exigir o máximo de força e concentração. Moçada, aqui você tem mais uma informação. A escalada ela pode acontecer tanto uma pessoa só, individualmente, ou então pode acontecer em grupos. Então ele não é um esporte onde você pratica sozinho. Não, você pode praticar sozinho. Mas também existe a possibilidade de você fazer a escalada em grupos. Ok? Ele disse também, moçada, que exige muita força e concentração. Nós já estudamos aqui no nosso canal Mundo F sobre as capacidades físicas. E nós vamos mostrar para vocês agora quais são as capacidades físicas mais utilizadas, mais requisitadas no esporte escalada. Quer ver? Presta atenção comigo no próximo slide. Moçada, capacidade física. Olha o que eu escrevi para vocês. A força e a flexibilidade são as capacidades físicas de maior importância nesse esporte. Pois o atleta precisa de uma pegada forte para não cair e bom alcance para bases seguras com as pernas. Leandro, o que tu está querendo dizer com isso? Moçada, eu estou dizendo que existem duas capacidades físicas que são principais no esporte escalado, que é a força e a flexibilidade. Ah, Leandro, eu não uso outras, tipo agilidade, velocidade. Não, você pode usar. Eu estou dizendo para você que as principais, que você realmente vai requerer muito delas, e essas duas são a força e a flexibilidade. Mas por que, Leandro? Primeiro, a força. Porque você precisa de bastante força na pegada, na hora de pegar algum lugar para você tentar se levantar. Se sua pegada não for forte, pode não sustentar o peso do seu corpo e você cair. E a flexibilidade, moçada, além da flexibilidade dos membros superiores, você precisa da flexibilidade das pernas, para você poder formar uma base segura, para você poder escalar. Por exemplo, vamos supor que tem uma pedra bem aqui, que você vai apoiar o seu pé, e a outra pedra bem aqui. Olha a distância de uma pedra para outra. Claro, dependendo do tamanho da pessoa. Se você não tiver uma flexibilidade boa para encaixar um pé aqui, esticar o outro pé e prender ele aqui para te dar uma base legal para tentar colocar a mão mais em cima, você vai sair prejudicado no esporte. Então a flexibilidade é bastante importante, principalmente nos membros inferiores. E a pegada forte, a força na pegada, principalmente nos membros superiores. Conseguimos entender isso? Então vamos lá. Moçada, depois que falamos para vocês sobre o que é a escalada,
E falamos para vocês também quais as capacidades físicas mais importantes no esporte escalada. Agora nós vamos falar um pouco sobre o histórico de como surgiu o esporte escalada. Ok? Vou ler aqui para vocês e vou tentar explicar da melhor maneira possível, como nós sempre fazemos. Ok? O surgimento da escalada se deu nos anos 70, com a ideia de um ucraniano. Durante um rigoroso inverno, esse pendurava pedras em sua parede para realizar seus treinos. A ideia logo se propagou entre os escaladores locais, aparecendo então a escalada esportiva. No Brasil, a escalada começou a ser praticada no final da década de 80. Então, moçada, primeiro, a escalada surgiu na década de 70, através de um ucraniano. Vou já explicar como foi que surgiu. Mas no Brasil, a escalada chegou apenas na década de 80, ou seja, 10 anos depois praticamente. Mas Leandro, como surgiu a escalada? Moçada, um atleta ucraniano, ele utilizou da inteligência dele para continuar treinando e fazendo o esporte que ele gosta. Como assim? Em época de inverno rigoroso, em determinados lugares, claro, não aqui no Brasil não aqui no nosso Nordeste, né? Porque tem lugar no sul do país que até neva. Mas no Nordeste não, você vê o clima um pouquinho mais chuvoso no inverno, ou então, sei lá, um pouquinho mais quente, dependendo de como está a temperatura. Hoje em dia está tudo doido, né? Mas em alguns lugares do mundo, o inverno é muito rigoroso. E esse inverno, por ser rigoroso, faz com que fique difícil você sair para praticar esporte ao ar livre. A pessoa que é um atleta profissional, ou então uma pessoa que gosta muito de determinado esporte, fica comprometido de praticá-lo, principalmente nessa época de inverno rigoroso. Mas o que o ucraniano pensou? Não, eu adoro escalada, eu adoro montanismo, mas eu não posso ir para a montanha agora porque está nevando e está fazendo menos 10 graus, vamos supor. Muito frio. O que eu posso fazer? Ele teve a ideia de fixar pedras em uma parede, na casa dele ou em qualquer outro lugar, em um local fechado, claro, para ele poder executar os movimentos da escalada e manter o corpo o tempo todo ativo dentro daquele esporte. Então perceba que a escalada ela surgiu através da ideia de um ucraniano, porque o inverno da cidade dele era rigoroso e ele não podia praticar o esporte que ele gosta. Conseguimos entender? Então vamos lá. Continuando o histórico. O primeiro campeonato mundial ocorreu na Itália, no ano de 1985. O obstáculo foi uma parede natural. Já em 1987, o campeonato utilizou-se de uma parede artificial. Aí tu me pergunta, Leandro, qual é a diferença dessa parede natural para essa parede artificial? Moçada, pelo próprio nome a gente já consegue entender. Se eu disser para vocês, olha, aqui eu tenho uma flor natural e aqui eu tenho uma flor artificial. Você sabe dizer qual é a diferença dos dois? Uma é natural porque ela é uma flor que nasceu da maneira natural. Foi plantada, a planta regada, ela foi crescendo, foi desabrochando e formou uma flor. Agora, a flor artificial, ela foi feita com alguns equipamentos e de preferência para que ela pareça o máximo possível com a flor natural. Então, moçada, a diferença entre a parede natural e a parede artificial é exatamente isso. A parede natural é uma parede que a natureza construiu. A própria natureza fez uma parede, uma montanha, e você pode escalar a montanha. Então você está escalando uma parede natural. Agora, se eu chegar em um local fechado, botar uma parede de madeira gigante, pregar vários apoios na parede e pedir para você escalar ela, aquela ali vai ser uma parede artificial. Então perceba que o primeiro campeonato mundial aconteceu na Itália em 1985 e foi utilizada uma parede natural. 2 anos depois, em 1987, o mesmo campeonato mundial aconteceu, mas aconteceu em parede artificial, em uma parede construída pelo ser humano. Ok? Conseguimos entender isso? Vamos lá. Moçada, depois de falarmos o que é escalada,
falarmos as capacidades físicas principais que são requeridas principalmente no esporte de escalada, falarmos sobre o histórico, agora vamos falar para vocês de alguns equipamentos do esporte de escalada. Porque o equipamento do esporte de escalada, ele é importantíssimo, até mais do que determinados outros esportes. Por quê? Porque dependendo de onde você esteja executando a escalada e dependendo do tipo da escalada, você está botando quase que a sua vida em risco. Quase não está botando a sua vida em risco. Então os equipamentos do esporte escalada, principalmente os equipamentos de segurança, são equipamentos fundamentais. E é bom que nós conheçamos aqui na nossa aula, ok? Eu dividi nestes equipamentos aqui, preste atenção. Sapatilha, cadeirinha, capacete, freio, mosquetões, fitas, cordeletes e a corda. Aí eu vou dizer, você vai me dizer, Leandro, eu consegui entender alguns pelo nome, mas outros eu não consegui entender nada. Calma, a gente vai explicar um por um para vocês entenderem da melhor maneira possível, ok? Presta atenção aqui comigo. Moçada, o primeiro de todos, a sapatilha. Olha o que é essa sapatilha, porque não é um sapato normal. Não, você vai perceber algumas particularidades através da foto e através da explicação. Preste atenção comigo. Tanto na rocha como no ginásio, é necessário que você tenha um calçado ideal para esse tipo de situação. Foi pensado nisso que as sapatilhas de escalada surgiram, com o intuito de dar mais precisão e estabilidade para os escaladores. Lembra que eu falei para vocês que o escalador ele precisa de uma boa flexibilidade para poder colocar os pés e formar uma base segura para ele poder fazer as pegadas. Mas além de ter uma boa flexibilidade, ele precisa ter uma boa sapatilha, um bom calçado. Porque é esse calçado que vai proporcionar para ele uma boa base, além da flexibilidade. Como assim, Leandro? Moçada, você já tentou prender o teu pé em uma pedra com o peso do teu corpo todinho, incidindo em cima do seu pé? Tipo, você vai subir a algum lugar, você segura aqui com a mão, tente colocar a perna numa pedra. O pé, na verdade, o pé em uma pedra, sem estar calçado. Você vai perceber que seu pé vai doer. E dependendo do peso que você esteja colocando na perna, pode até ferir o seu pé. Então, moçada, a sapatilha é fundamental para a segurança. Sem falar que a sapatilha, além de evitar que seu pé doa, ou então que seu pé fique ferido, ele vai te dar mais aderência à pedra. Ou seja, ele vai fazer com que o seu pé encaixe melhor e tenha maior... Uma hora depois... E vai fazer com que o seu pé tenha maior aderência à pedra. E perceba, como eu coloquei na imagem aqui, que a sapatilha ela é meio flexível. Até para que o seu pé tenha uma boa mobilidade na hora de encaixar em determinados lugares. O seu tênis normal é um tênis reto. Ele não é um tênis muito fácil de dobrar. Então você não tem muita mobilidade de mover o seu tornozelo. Ou até mesmo a ponta dos seus dedos, como nós fazemos aqui com a mão e podemos fazer um pouco com os pés. No caso da sapatilha, não. Ela é mais flexível, ela permite uma movimentação melhor do seu pé e dos dedos do seu pé. Conseguimos entender? Então vamos lá. Moçada, olha esse equipamento, que bacana que é. É a cadeirinha. Vou ler e vou explicar para vocês. Cadeirinha. Se você é daqueles que preza pela segurança e não quer tentar arriscar sua vida fazendo free solo, a cadeirinha é um dos equipamentos necessários para cuidar da sua segurança, garantindo que seu corpo fique preso à corda. Moçada, a cadeirinha é esse equipamento bem aqui, ó. Ele possui três aberturas. Uma abertura no meio e uma abertura embaixo de cada lado. Ou seja, 3 aberturas. Leandro, eu não entendi muito bem para que serve essa cadeirinha. Preste atenção aqui embaixo nessa figura que eu mostrei para vocês. Ela é como se fosse um suporte que prendesse a sua cintura e suas 2 pernas, formando assim um estilo de cadeira. Mas por que cadeira, Leandro? Porque, moçada, você pode prender... Daqui a pouco eu vou explicar o que é mosquetão, tá?
Você pode prender um mosquetão bem aqui, prender uma fita nesse mosquetão e prender a outra ponta numa pedra. Ou seja, a sua cintura e suas pernas ficam todas presas na pedra. E você vai poder relaxar a mão e apoiar apenas no pé e até certo ponto se sentar. Isso, moçada, que faz com que esse equipamento tenha o nome de cadeirinha. Porque quando ele está preso à pedra, quando esse equipamento que você está vestindo está preso a uma pedra, você pode soltar a mão, relaxar o pé, que você fica parecendo que está sentado. Ok? Conseguimos entender isso? Vamos lá. Terceiro equipamento. Moçada, esse equipamento aqui dispensa comentários. Presta atenção comigo. Capacete. Esquecido por muitos escaladores e lembrado por outros, por terem salvo suas vidas. O capacete é um dos equipamentos fundamentais para se proteger de lesões na região da cabeça. Moçada, o capacete ele é um equipamento fundamental. Só que algumas pessoas ignoram o capacete por nunca terem precisado realmente dele. Por exemplo, moto. O professor Leandro não sabe andar de moto, o professor Leandro sabe andar mais de carro, sabe dirigir carro. Mas você já percebeu que tem muita gente que pega a moto e anda sem capacete? Às vezes até tem o capacete. Mas quando você pergunta para ele, ele diz, não, eu não uso porque é desconfortável. Eu não uso porque eu acho mais estilo andar sem capacete. Enquanto não acontece nada, tranquilo, você pode andar sem capacete sossegado. Você só vai ficar preocupado se a polícia te pegar. Agora, se você sofrer um acidente, você vai ver a importância de um capacete. O capacete, moçada, protege a parte principal da sua cabeça, o seu cérebro, o seu crânio. Ele protege esse arcabouço inteiro. Então o capacete é importante. Só que algumas pessoas, por não achar estilo, por não achar bonito, por achar desconfortável, acabam não usando. Agora a pessoa só vai saber a real importância do capacete quando precisar da proteção dele. A mesma coisa, moçada, acontece na escalada. A escalada, quando você está fazendo, pode acontecer de uma pedra deslizar lá de cima, você está escalando, pegando em pedra, pode ter uma pessoa acima de você escalando mais acima, pode soltar uma pedra. E se essa pedra bater na sua cabeça? Dependendo do tamanho da pedra e da distância da onde ela venha, pode lhe machucar. Se você tiver sem capacete, pode até lhe matar. Então o capacete ele é fundamental dentro do esporte escalado. Por mais que algumas pessoas esqueçam. Beleza? Vamos lá. Moçada, equipamento número 4. Ele é chamado de freio. Preste atenção comigo. Tendo as mais diversas formas, o freio é o equipamento que vai fazer a segurança do seu amigo escalador e vai permitir que você desça de rapel quando completar a via. Moçada, o que é rapel? Algum de vocês eu acho que já sabe. É você escala até um certo ponto altão, depois que você chegar lá você quer descer. Como diz aquele ditado, para baixo todo santo ajuda, porque a lei da gravidade te puxa para baixo. Escalar é um pouco mais difícil. Mas se você tiver o equipamento certo, você prende a corda, prende em você e vai descendo deslizando, só com a força da gravidade lhe puxando para trás. Agora, o freio, moçada, que são esses 3 equipamentos, é o mesmo na verdade. É porque existem várias formas de freio, tá? Ele é que vai dosando a velocidade que você vai descer, ou se você quer parar no meio do caminho. Porque você já pensou ter que parar com a mão, meu amigo, aquela corda passando na tua mão em alta velocidade, tu caindo, meu amigo, isso vai queimar, machucar tua mão. Vai ter hora que tu vai até largar. Então é para isso que serve o freio. O freio, pelo próprio nome que está dizendo, serve para ir freando a sua descida quando você termina uma escalada. Ok? Vamos lá. 5. O mosquetão. Moçada, lembra que eu falei do mosquetão para vocês? Então preste atenção. O mosquetão é um dos equipamentos de escalada mais versáteis, funcionando como parte das costuras, ligação entre o freio e a cadeirinha, lembra que eu falei para vocês? Ligação para a fita de alto e até como cabide para as suas sapatilhas. Moçada, eu creio que todos vocês já tenham visto um mosquetão. Você talvez não soubesse o nome.
Mas esse equipamento que eu coloquei para vocês aqui, ó, que ele é como se fosse um cadeado praticamente. Ele abre, para poder abrir o mosquetão, para você botar alguma coisa aqui dentro, e ele fecha, para não sair o que você botou dentro. Isso serve para inúmeras coisas, moçada, principalmente na escalada. Serve para você se prender a uma rocha, serve para você prender uma corda na outra, serve para você prender uma corda no seu amigo que está escalando mais acima, para poder proporcionar uma segurança para você e para o seu amigo. Então o mosquetão serve para várias coisas. Por isso ele falou que o mosquetão é um dos equipamentos mais versáteis, porque ele tem várias utilidades. Agora, claro, tem que ser um mosquetão resistente. Não é qualquer mosquetão, é um mosquetão que aguente peso, que aguente mesmo, que tenha resistência, porque ele vai segurar, em determinados casos, o peso de uma pessoa inteira em um esporte de escalada. Ok? Fitas! Moçada, essa parte nós vamos ver na nossa próxima aula, na nossa aula número 2 de escalada. Essa aqui é nossa aula número 1. Leandro, o que vimos na nossa aula número 1 de escalada? Moçada, nós vimos o que é o esporte escalado. Falamos para vocês sobre as capacidades físicas que são necessárias dentro do esporte escalado. Falamos para vocês sobre o histórico de como surgiu a escalada, que o ucraniano inventou, porque ele queria praticar o esporte dele e na cidade dele tinha um inverno rigoroso, então ele começou a fazer esse esporte em ambiente fechado. E nós falamos para vocês também de alguns equipamentos da escalada, que são equipamentos importantíssimos, porque você coloca a sua vida nesses equipamentos, dependendo da altura que você esteja escalando. Ok? Lembrando, se você tiver qualquer dúvida, você pode colocar para a gente aqui na descrição do vídeo, ou no nosso WhatsApp, ou então nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado e lembrem-se, se puder, fique em casa. Se não puder, se proteja e proteja a sua família, que logo, logo tudo isso vai passar. Um grande abraço a todos e até a próxima.